Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei falando sobre o esquema de reforçamento de razão variável a partir dos princípios de análise do comportamento, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre psicologia. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Nós temos trabalhado os esquemas de reforçamento. Nós vimos que o reforço é uma consequência de uma resposta ou de um comportamento operante, e esse reforço ele é entendido como aquilo que faz com que a frequência desse comportamento acontecer novamente seja aumentada. No entanto, existem diferentes critérios pelos quais os reforços se encontram disponíveis. E existem então 5 formas em que o reforço pode estar disponível. E essas 5 formas, elas vão produzir diferentes modos em como vai se dar esse comportamento. Então, a gente viu que tem o esquema de reforçamento contínuo, que é uma dessas formas, e tem 4 esquemas de reforçamento que a gente chama de intermitente. O reforçamento contínuo é aquele em que todas as vezes que eu emito uma dada resposta, eu recebo um reforçador. Os esquemas de reforçamento intermitente são aqueles em que nem toda a resposta é reforçada. E existem 4 tipos de esquemas de reforçamento que são intermitentes. 2 são de razão e 2 são de intervalo. Um esquema de reforçamento intermitente de razão é aquele em que a disponibilidade do reforço depende do número de respostas. E o esquema de reforçamento de intervalo é aquele em que a disponibilidade do reforço depende do tempo. E aí a gente pode ter um esquema de reforçamento de razão fixa e de razão variada, e um esquema de reforçamento de intervalo fixo e de intervalo variado. Então, a razão fixa é quando o número de respostas é um número fixo, a razão variada é quando o número de respostas é um número que varia. Da mesma maneira, intervalo fixo é quando o tempo até o próximo reforçador é fixo, e de intervalo variável é quando o tempo até o próximo reforçador ele é variável. Hoje nós vamos estar considerando especificamente o esquema de reforçamento de razão variável. No esquema de reforçamento de razão variável, que é muito mais comum em nosso dia a dia, o número de respostas entre cada reforçador se modifica, isto é, varia. Ou seja, o esquema de reforçamento de razão variável quer dizer que depois de um certo número de respostas, você vai receber um reforçamento. Só que esse número de respostas ele não é fixo, ele vai variar. Então nós vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente pode pensar num cabeleireiro que corta cabelos, e aí esse cabeleireiro ele precisa dar um número de tesouradas para ele receber o pagamento, que às vezes é R$20 o corte de cabelo. Então vamos supor que uma pessoa chega para cortar o cabelo. A pessoa que vai cortar o cabelo, ela não sabe quantas tesouradas ela precisa dar até receber o dinheiro. Mas ela sabe que existe um número de tesouradas que ela vai precisar dar até receber o reforçamento. Esse número de tesouradas não é fixo, ele varia. Então algumas pessoas ele vai precisar dar 30 tesouradas, outra pessoa vai precisar dar 20 tesouradas, outra pessoa 45. Então esse é um número que não será o mesmo em todos os cortes. Portanto, o número de tesouradas ele vai variar. E nesse sentido nós temos um esquema de reforçamento que é de razão variável, porque depende do número de respostas, ou seja, do número de tesouradas para você receber o reforçador, mas esse número de tesouradas não é fixo, ele varia. Um outro exemplo, nós podemos pensar numa escola onde existem várias salas de aula e cada sala de aula possui um número de cadeiras ou de carteiras diferente. E aí nós temos uma faxineira que arruma essas carteiras, essas cadeiras da sala de aula. Então, cada sala de aula tem um número diferente, não é um número fixo. E aí vamos supor que ela recebe por sala de aula que ela arruma. Cada sala de aula, depois de arrumar cada sala de aula, vamos pensar que ela vai receber R$150. Então, para ela termina de arrumar uma sala de aula que tem, por exemplo, 20 cadeiras. Aí depois a outra sala de aula tem 35, a outra tem 15, a outra tem 17. Então o número de cadeiras varia, mas todas as vezes que ela termina de arrumar uma sala de aula inteira, ela recebe um reforçador. Só que esse reforçador está ligado então a um número de respostas, mas o número de respostas não é fixo, já que cada sala de aula tem, portanto, um número diferente de cadeiras. Nós podemos dizer, por exemplo, que um esquema de razão variável ele tem um número. Então nós podemos dizer assim, esse esquema de razão variável é 30, ou esse esquema de razão variável é 20. Nós vimos no esquema de reforçamento fixo que é muito fácil saber qual é o número. Então vamos, por exemplo, você vai ligar para uma pessoa. Para você ligar para uma pessoa, você precisa apertar 9 teclas. Então você precisa apertar 9 teclas no celular. Esse número é fixo. Para qualquer pessoa que você vai ligar, você aperta 9 teclas no celular.
Então a gente diz que esse é um esquema de reforçamento de razão fixa 9. Como que a gente sabe qual que é o número do esquema de razão variável se o número varia? Nós fazemos uma média. Então vamos supor que essa pessoa vai arrumar salas de aula, uma sala tem 20, outra sala tem 15, outra sala tem 10. O que a gente vai fazer? A gente vai somar e depois dividir pelo número de salas. Nós vamos somar o número de carteiras em cada sala e depois dividir pelo número de sala. A mesma maneira a gente faz com a pessoa que corta o cabelo. A gente vai somar, vamos supor que são 10 pessoas que foram cortar o cabelo. E aí uma pessoa ela precisou de 15 tesouradas, outra pessoa precisou de 10, outra pessoa precisou de 12. A gente vai somar esses números e dividir por 10. Que aí a gente vai encontrar então uma média. Isso aí é média, né? Então a gente soma um número e divide pela quantidade de vezes. E aí a gente vai ter um número. Então vamos supor que a média de carteiras por sala numa escola seja 30. Então nós dizemos que é um esquema de razão variável de razão 30, que significa que, em média, a cada 30 respostas, uma é reforçada. Então a cada 30 respostas que a pessoa dá, uma vai ser reforçada. Não é um número fixo, não quer dizer que todas as vezes vai ser 30. Quer dizer que é uma média. Então uma vez pode ser 20, outra vez pode ser 32, mas você somando tudo e dividido pelo número de vezes, a gente encontra esse número fixo e a gente pode dizer que depois de, em média, 30 respostas, ou na 30ª resposta, a pessoa recebe o reforçador. O padrão de esquema de razão variável ele é caracterizado por ausência de pausas, ou por apenas pausas curtas. Nós vimos que no esquema de razão fixa, as pausas entre a nova rodada, por assim dizer, é uma pausa mais longa. Porque a pessoa pensa assim, nossa, eu vou ter que começar tudo de novo, do zero, para alcançar a resposta, porque a pessoa já sabe que, eu vou precisar fazer isso 10 vezes para alcançar o reforçador. Então vamos pensar na pessoa que trabalha com tênis, ou sapatos, né? A pessoa produz sapatos. Ela sabe que para ela receber, numa razão fixa, ela precisa produzir 20 sapatos. Então, só depois de produzir 20 sapatos é que a pessoa vai receber o salário dela, vamos supor, de R$500. Então, 20 sapatos para ganhar R$500. É um número fixo. Quando a pessoa terminar de produzir os 20 sapatos e receber os R$500, para ela começar a produzir de novo a série de sapatos, ela vai dar uma pausa. Porque ela sabe que não vai ser no começo que ela vai receber o salário. Ela vai ter que produzir 20, tudo de novo. Ela sabe que só vai receber o salário depois que produzir 20 sapatos. Então ela sabe que não é no primeiro sapato ou no segundo sapato que ela vai receber o dinheiro. Ela sabe que só vai receber o dinheiro depois de 20 sapatos. E isso, então, faz com que ela dê uma pausa. Né? É porque ela sabe assim, não vai ser agora que eu vou receber o dinheiro, porque eu vou produzir o primeiro sapato e ele não vai ter o dinheiro. Eu sei que é só quando eu chegar no 20 sapato que eu vou receber o dinheiro. Já no esquema de razão variável, acontece o contrário, a pessoa geralmente não dá essas pausas. Ela vai rápido, porque ela não sabe qual que é o número. Então vamos supor assim que a pessoa trabalha com sapatos, né? E aí ela trabalha numa empresa que diz assim para ela, para você receber o dinheiro, depende do número de sapatos que você produzir. Mas o nosso bônus, o dinheiro que a gente vai te dar, é aleatório. Então, às vezes, você vai produzir 7 sapatos, aí você vai receber o dinheiro. Às vezes, você vai produzir 20 e vai receber o dinheiro. Outra vez, você vai produzir 10. Não é um número fixo, mas de vez em quando, né, você produziu tantos sapatos, a gente vai te dar um bônus. Não é um número fixo, depende do número de respostas que você der, mas não é fixo. Às vezes vai ser 7, às vezes vai ser 10. Como você não sabe quantas respostas você vai precisar emitir para receber o salário dos sapatos que você produziu, você não vai dar muito essas pausas. Você vai querer produzir o máximo que você puder, porque você sabe que quanto mais você produzir, maior a chance de você receber o benefício. Então você não sabe se é 5, se é 7, se é 3, se é 8, se é 12, mas você sabe que quanto mais você produzir, maior a chance de você receber esse bônus. Às vezes é 5, às vezes vai ser 7, e você também não sabe se vai ser logo quando você começar ou se vai demorar. Você não sabe se vai ser quando você estiver na primeira vez, no primeiro sapato, no segundo sapato, no terceiro, ou se é no 15. Então, como você não sabe, você começa rápido, porque pode ser que você receba depois de produzir 3 sapatos, ou às vezes você produziu 2 sapatos e já recebeu o dinheiro. Então, não é uma coisa fixa, então a pausa ela é muito melhor. Então, isso ocorre, essa falta de não haver uma pausa grande, ou às vezes nem a pausa, porque não há como discriminar se o número de respostas para o próximo reforço é grande ou se é pequeno. Você não sabe se você vai precisar emitir muitas respostas ou poucas respostas. Você só sabe que quanto mais você emitir respostas, maior a chance de você receber esse dinheiro. Então, como o organismo também foi reforçado com poucas respostas no passado, porque por mais que às vezes você demorou 20 vezes para receber o dinheiro numa vez, e a outra você vai lembrar assim, teve uma vez que eu fui produzir sapato, eu produzi só 3 sapatos e recebi o dinheiro. Então você pensa assim, se teve uma vez que eu produzi só 3 sapatos e recebi o dinheiro, vai que dessa vez vai ser assim.
vai que dessa vez vai ser assim. E aí, às vezes, você, numa vez, precisa produzir 20, na outra você produz 15, na outra você produz 30, na outra você produz 40, mas uma vez você produziu 3 sapatos e já recebeu dinheiro. Então, na sua mente está assim, por mais que algumas vezes demore, eu tenho que produzir vários sapatos, existem algumas vezes em que eu produzi só 3 sapatos e já recebi o dinheiro. Então, eu não sei, vai que dessa vez é assim. Então, como você não sabe, como você lembra que houve vezes em que você produziu poucos sapatos e já recebeu o dinheiro, você vai produzir o máximo que você puder. Então, você aumenta a sua produtividade. Assim, o último reforçador não é correlacionado com o não reforçamento, como no caso da razão fixa. No caso da razão fixa, você tem bem claro assim, que eu preciso de 20 respostas certinho para receber o reforçador, que você não sabe, você não tem um número fixo. E aí, portanto, as pausas elas são bem menores e às vezes nem acontecem. Além disso, os esquemas de razão variada, eles produzem altas taxas de resposta. Então você vai fazer o máximo que você puder, vai produzir o máximo que você puder, porque você não sabe o número, você só sabe que quanto mais você produzir, maior a chance de você receber o reforçador. Então, consequentemente, o esquema de razão variada é o esquema que produz as maiores taxas de respostas. Então, se uma empresa ela deseja que alguém trabalhe muito, ao mesmo tempo que quer pagar pouco para a pessoa, esse é o tipo de esquema ideal. Então, é por isso que algumas empresas vão criar essas coisas de bônus aleatórios, né, que você recebe um bônus por produzir um determinado número de sapatos ou um determinado número de coisas, mas esse bônus ele não é fixo, ele não está correlacionado com um número fixo de respostas. Então é um bônus que você recebe depois de produzir uma dada quantidade de sapatos, mas esse bônus não é fixo. Isso faz com que aumente a produtividade, faz com que você produza mais, e aí você pode pagar até pouco para o seu funcionário, porque ele vai estar, claro que não é para fazer isso, né? É só um exemplo para mostrar a consequência desse tipo de esquema de reforçamento. E esse é o tipo de esquema de reforçamento que faz as pessoas ficarem viciadas em jogos ou em caça-níqueis, por exemplo. Porque o que elas pensam? Eu vou apostar, né? Eu sei que eu tenho que apostar. Quanto mais eu apostar, maior a chance de eu ganhar. Só que eu não sei quantas vezes eu preciso apostar para conseguir ganhar. Então, vamos supor que você tem tipo assim, a Mega Sena. Você sabe que você precisa apostar o máximo de vezes possíveis para você conseguir ganhar. Às vezes, você vai precisar apostar 1000 vezes até conseguir ganhar, 1 milhão de vezes até conseguir ganhar. Mas você conhece histórias de pessoas que apostaram só uma vez e ganharam. Outras pessoas falam assim, eu apostei 3 vezes, na terceira já ganhei. Ou você conhece histórias de que, eventualmente, alguém aposta e ganha. Então, o que você pensa? Eu sei que tem que apostar, tem que ir apostando, mas você pensa, uma pessoa já ganhou o dinheiro uma vez, ela apostou e ganhou. Então, eu não sei quantas vezes eu precisar apostar para ganhar. Eu só sei que quanto mais eu apostar, maior a chance de eu ganhar. Então, é por isso que esses esquemas de reforçamento é muito utilizado por máquinas caça-níqueis ou por jogos de apostas, porque você não tem certeza de quantas vezes você precisa apostar para ganhar, mas você sabe que eventualmente alguém ganha. E você também sabe que quanto mais você apostar, maior a chance de ganhar. Então, por exemplo, nas máquinas caça-níqueis, os jogadores eles não têm nenhuma maneira de saber quantas vezes eles têm que jogar antes de ganhar. Então, porque é um esquema de reforçamento de razão variável, não é fixa. Não é assim, aposte 20 vezes, você vai ganhar a cada 20 vezes que você jogar. Não, você não sabe. Pode ser 20 vezes, pode ser uma vez, pode ser 1 milhão de vezes. Tudo o que se sabe é que, eventualmente, alguém vai ganhar. E é por isso que máquinas caça-níqueis são tão eficazes. E os jogadores são, muitas vezes, relutantes em sair. Porque esse é um tipo de esquema de reforçamento que te prende. Por que acontece? No esquema de reforçamento contínuo, como você é reforçado todas as vezes, se você deixa de ganhar alguma vez, você desiste. Porque você sabe, eu já dei esse exemplo, né? Vamos supor, se você liga para uma pessoa, ela sempre te atende, ela nunca deixa de te atender. E aí um dia você liga e ela não te atende, facilmente você desiste de continuar ligando, porque você sabe, essa pessoa sempre atende. Se ela deixou de atender, ela não vai me atender mesmo, então acabou aqui. E no esquema de reforçamento de razão intermitente, é o contrário. Né? Como você é reforçado vez sim, vez não, de vez em quando você é reforçado, às vezes, isso é um tipo de esquema de reforçamento que você não desiste dele. Porque você vai pensar assim, é natural, se eu não recebi, não ganhei dessa vez, é natural um esquema de reforçamento intermitente, não é toda vez que eu vou ganhar mesmo, então eu vou continuar apostando. Natural, né? Não ganhei, não quer dizer que não tenha chance de ganhar algum dia. Então o esquema de reforçamento intermitente, principalmente esse de razão variável, ele prende a pessoa. É muito difícil da pessoa desistir desse comportamento. E é por isso que as pessoas se viciam, né?
em máquinas caça-níqueis. E é por isso que também esses bônus de vendas que você pode vender tantos sapatos, você vai ganhar um dinheiro, faz com que as pessoas trabalhem muito, produzam muito, né? Porque elas não sabem quantos tênis elas têm que produzir para receber o dinheiro. Às vezes é 5, às vezes é 10, às vezes é 15. E então esse é um tipo de esquema de reforçamento que gera essa questão. Faz com que as pessoas fiquem assim presas ou viciadas naquilo e produzam muito e apostem muito e vão fazendo várias apostas, porque ela pensa assim, não sei quantas vezes eu tenho que apostar para ganhar, mas eu sei que se eu apostar, eu sei que em algum momento alguém ganha. Pode ser que tem que apostar muitas vezes, mas em algum momento, eventualmente, alguém ganha. E a pessoa dificilmente desiste disso porque ela pensa assim, não foi dessa vez. Mas isso não quer dizer que se eu tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, eu não vou conseguir. Então, é diferente do esquema de reforçamento contínuo, porque se a pessoa é continuamente reforçada, se ela deixa de ser reforçada em algum momento, ela entende, se eu não fui reforçado, então vou parar aqui, vou desistir. Porque todas as vezes eu sou reforçado. Imagina se na Mega Sena, todas as vezes que você aposta, você ganhasse. Todas as vezes que você aposta, você ganha. E aí, de repente, a Mega Sena para de te dar dinheiro. Aí você para de apostar. Porque você entende, a Mega Sena não tá dando mais dinheiro, parou. Agora, nesse caso do esquema de reforçamento intermitente, se a Mega Sena, se você apostar e não ganhar, você só vai pensar assim, não ganhei dessa vez, posso ganhar da outra. Porque é assim mesmo que funciona, é intermitente. Não é todas as vezes que eu aposto que eu ganho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos começar a trabalhar os esquemas de reforçamento de intervalo. E aí, primeiramente, nós vamos considerar o esquema de reforçamento de intervalo fixo. Até mais.